Olá, no ar Sociedade Civil, o novo programa da TV Câmara São Paulo que vai discutir ideias e ações que possam ajudar a construirmos uma cidade melhor. A cada semana, aqui nos nossos estúdios, teremos para este debate representantes de organizações da sociedade civil nas mais diversas áreas: saúde, meio ambiente, educação, mobilidade, entre tantas outras. E neste primeiro programa, nós vamos debater justamente o papel das organizações não governamentais, como elas contribuem como legítimos meios de pressão e efetivação de políticas públicas em favor de quem mais precisa delas. Para isso, eu recebo aqui o Alexandre Isaac, que é diretor da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Olá, Elis, muito obrigado pelo convite também. Primeiramente, eu queria fazer duas contextualizações. Você sabe que eu sou sociólogo e sociólogo é meu historiador, tem que fazer algumas contextualizações. A primeira delas é do ponto de vista jurídico. Né? Você falou de ONG, né? Sim. É assim que nós somos reconhecidos mesmo. Mas já havia um debate dentro das organizações não governamentais de que essa era uma denominação que trazia um complicador, porque a gente se define pela própria negação. A gente é organização não governamental, né? Recentemente, foi aprovado no Legislativo o novo marco regulatório das organizações sociais. Acho que depois a gente pode até entrar um pouco mais nesse assunto, mas a partir desse novo marco regulatório, existe uma legislação que regula a relação entre Estado e sociedade civil. A partir desse marco regulatório, que a gente chama de MIROSC, né, nós nos identificamos agora como organizações da sociedade civil. E a sigla fica sendo? OSCs. OSCs. Mas é melhor falar organizações da sociedade civil. A segunda contextualização é do ponto de vista histórico, né? Se você pegar nos anos 70, 80, toda a sociedade civil estava organizada em torno de uma resistência, né? Não havia uma relação com o Estado. Existia um Estado e a sociedade civil se organizava em torno de resistir às políticas daquele Estado. A partir dos anos 90, com a própria Constituição, chamada Cidadã Inclusive, que inclusive teve um papel decisivo das organizações sociais na sua própria formulação. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele foi praticamente escrito por organizações da sociedade naquele momento. Então, a partir daquele momento, começa a se estabelecer uma relação diferente entre Estado e sociedade civil, que é uma relação de parceria. Né? Do nosso ponto de vista, eu acho que a gente vai conversar um pouco disso depois, mas do nosso ponto de vista, a gente identifica uma potência nessa parceria. Né? Tem gente que acha, não, o Estado tem que ser muito forte, né? E não precisa da ação da sociedade civil. Tem gente que fala, não, a sociedade civil pode contribuir com seus saberes, com seus fazeres, com a sua expertise, com a sua história, né? Nós estamos nesse campo, né? Então, dentro disso que você está comentando com a gente, e eu vou em alguns momentos falar em ONG, porque as pessoas não estão muito, né, familiarizadas com o termo OSCs, né? Mas ONG agora é OSC, conforme o Alexandre explicou para a gente. Eu queria que você falasse para a gente, assim, por exemplo, as ações do poder público, né, como nós sabemos, elas nem sempre são suficientes para aquilo que as pessoas desejam para o dia a dia delas, para a qualidade de vida delas, para que elas vivam bem em sociedade. Você acha que é essa a função das OSCs, ou seja, a sociedade se engajar, porque o poder público muitas vezes fica um pouco aquém do que é necessário para a vida dessas pessoas? Acho que o pano de fundo da sua questão traz a reflexão sobre Estado mínimo e Estado máximo, né? Você tem um campo político que entende que o Estado tem que ser forte e tem que atuar nas diferentes políticas públicas com mais força. Essa perspectiva traria uma menor participação da sociedade civil. Uma outra perspectiva de Estado mínimo daria o espaço para as organizações da sociedade civil terem uma atuação mais incisiva do ponto de vista da incidência das suas pautas. Do engajamento. Do seu engajamento. Eu não fico nem num campo nem no outro, sabe? Eu acho que o Estado tem que ser forte, né? Aliás, nós da ABONG sempre afirmamos isso, quer dizer, as organizações da sociedade civil, elas não estão aqui para substituir o Estado, ao contrário, para fazer esse Estado forte e eficiente e eficaz. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a sociedade civil tem muito a contribuir.
No novo marco regulatório, por exemplo, criou-se o termo de colaboração, né? E o termo de fomento. Antes só havia convênios. O Estado conveniava com alguma organização para executar uma política pública que ele entendia que ele não estava dando conta, né? O Miroski traz uma nova perspectiva de que a própria sociedade civil identificar demandas na sociedade e propor ao Estado que destine recursos para aquela política pública. Então, desse ponto de vista, o Miroski é um baita avanço, porque coloca a sociedade civil numa perspectiva de centralidade, ou seja, de parceira do poder público para identificar essas questões e atuar para atender a sociedade, que é quem mais... Então, pelo que você está contando para a gente, na verdade, não é que as OSCs, ou ONGs, né, como as pessoas estavam mais acostumadas a ouvir, substituem o poder público e nem alguma. O poder público fica parado quando tem uma ação da OSC. Essa discussão, né? É estéril, não é? Exatamente. Então, quer dizer, é uma relação que deve haver na sociedade, mas é uma relação muito delicada ou não? Sempre foi muito delicada, né? Porque você tinha os municípios, os estados e a própria federação estabeleceram convênios com organizações da sociedade, com ONGs na época, que é uma relação, às vezes, nebulosa. Você não tinha uma regulamentação jurídica para isso, né? Com o Miroski, agora recentemente, aprovado, aliás, um pouquinho antes do processo de impeachment, né? Da presidenta Dilma, o Miroski foi aprovado. Ele vinha numa discussão de pelo menos 7 anos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Gabinete da Presidência da República. Foi um grande movimento para que se constituísse um marco regulatório que definisse transparência, como se recebe dinheiro, como se gasta dinheiro, como se presta conta desse dinheiro. Ou seja, foi um grande avanço para a sociedade civil na sua relação com o Estado. Essa questão do dinheiro ainda é uma questão que chama muita atenção. Quando a gente fala em ONG, ou OSC, as pessoas sempre ficam assim, mas é sem fins lucrativos. É uma questão ainda que requer um cuidado, que precisa realmente ter um manejo muito bem feito. Qual que é a sua visão disso? Nós da BONG estamos posicionados num campo ético-político, né? Para nós é muito importante a questão da transparência, né? Qualquer recurso que você receba, que é um recurso público, tem que ser gasto por meio do espírito público, né? Fazendo cotação, procurando o menor preço, procurando qualidade, né? E lógico que existem organizações, como existem governos e governos, como existem empresas e empresas, né? A gente estava discutindo um pouco anteriormente, tem corrupção até no cabeleireiro, quer dizer, não é essa a questão que está em jogo. Mas o novo marco regulatório, ele vem com um arcabouço jurídico que cerca o frango, como a gente costuma dizer, né? Ficou muito mais difícil para você ter uma relação entre o Estado e a sociedade civil que seja obscura, que não seja transparente do ponto de vista de onde está indo esse dinheiro, para quem tá sendo pago, que trabalhador está sendo pago, que criança, que jovem, que idoso está sendo atendido, agora com o novo marco regulatório. Na sua opinião, a sociedade brasileira é pouco engajada ainda socialmente? E se sim, se a resposta for sim, por quê? Eu acho que sim. Eu acho que a sociedade brasileira ainda é pouco engajada. Eu lançaria a mão de uma perspectiva histórica, né? Se você olhar para o século passado, né? São 100 anos, é um século, né? Mais de 60% ou quase 70% do tempo do século passado, a gente viu sobre a égide das ditaduras, né? Eu costumo dizer que nós ainda não temos uma experiência democrática, a gente está engatinhando na democracia ainda, né? Já tem muitos avanços, você vê os grandes movimentos de rua acontecendo e tal, mas eu ainda penso que tem uma grande manipulação midiática em tudo isso, de parte a parte, se é para discutir esquerda e direita, que a gente estava brincando, então, ainda tem as pessoas ainda vão para esses movimentos com pouca informação sobre o sentido de estarem indo para esses movimentos. Eu vejo muitos avanços, né? A sociedade brasileira vem avançando, mas em alguma medida também retrocede. Quer dizer, se você olhar do ponto de vista dialético, né, você tem que olhar
do ponto de vista da tese, da antitese e da síntese. A gente está avançando devagarzinho do ponto de vista da democracia ainda, penso eu. O fato é que seria importante, né, que a sociedade, de forma geral, se engajasse cada vez mais, que pudesse vir com ideias, com soluções, caminhos, para que a vida de todos nós pudesse melhorar, né? Na sua visão, o que poderia ser feito por cada um de nós do ponto de vista do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade? Qual o caminho disso? Qual o começo disso? Eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de participação mesmo. E a gente pode mudar essa cultura de participação com... O próprio governo pode ser um incentivador, né? Você pega as experiências de orçamento participativo, por exemplo, né, que levam essa discussão de onde o dinheiro tem que ser gasto naquela cidade ou naquele bairro, quais são as prioridades identificadas pelos próprios moradores, é uma iniciativa que promove a participação das pessoas, mas é uma iniciativa do Estado e tem a contrapartida também, né? Você se engajar nas coisas que acontecem na sua comunidade, né? No seu entorno, no seu entorno mais próximo. A gente fica querendo mudar o Senado Federal, a Assembleia Legislativa, e tem questões ali na nossa rua, questões ambientais na nossa rua, questões culturais ali na nossa rua, que a gente podia se envolver mais, né? Então, quer dizer que o caminho natural seria, você tem um problema ali na sua rua, no seu bairro, você juntar os moradores daquela rua, conversar. Você não acha que a gente podia fazer isso melhor, aquilo melhor? Por onde a gente pode iniciar esse processo? É por aí? Toda cultura se muda pela educação, não é? Ou pela revolução, a gente até conversava anteriormente. Eu penso que essas estratégias e metodologias para promover, incentivar a participação das pessoas, deve vir de muito cedo, né? Deve vir das experiências do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, né? Do ensino médio, como esses meninos e meninas estão se organizando, né? Eu acho que as futuras gerações podem colher os frutos de pessoas mais participativas se você tiver uma educação de qualidade que promova isso também, né? Quer dizer que a base de tudo está na educação. Essa é uma discussão antiga, né? E com educação você consegue formar cabeças, mentes que possam olhar melhor pela sociedade. Mas é uma luta diária também, porque quando você fala formar cabeças, aí tem um povo que diz que fala, não, que a escola tem que ser um vazio ideológico. Você não pode ter nenhuma... você vai discutir participação, vão te chamar de comunista, vão te chamar de gente de esquerda, não sei o que lá, que é uma discussão absolutamente estéril, né? Nos países desenvolvidos, as crianças fazem assembleias e organizam desde muito pequenas na instituição de ensino, quer dizer... Está na hora da gente ter uma reflexão um pouquinho mais clara sobre tudo isso. Exatamente. Essa é a verdade, né? Bom, Sociedade Civil vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já, em seguida, com o segundo bloco da entrevista com o diretor da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Alexandre Isaac. De volta com Sociedade Civil, que hoje entrevista o diretor da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, Alexandre Isaac. Alexandre, voltamos agora com a nossa conversa falando sobre a OSCs. OSCs é ONGs, né? Para as pessoas que têm que começar a se acostumar com a nova nomenclatura legal, né? Uhum. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, para a gente começar, o que é a ABONG, como ela começou, qual a função da ABONG? Olha, vou fazer de novo uma contextualização. A ABONG, ela está situada num campo ético-político progressista, né? As nossas pautas são pautas relacionadas a direitos humanos, né? A questão da sustentabilidade, a questão de novos modelos de desenvolvimento econômico, a questão de uma educação emancipadora, a questão dos ODS que a gente tem discutido agora, que está sendo muito debatido na Europa, nos Estados Unidos e está ganhando força aqui no Brasil. Tem muito recurso internacional, inclusive, vindo para o Brasil. Para ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Certo. Né? São 17 objetivos. Uhum. Inclusive, outro dia, não sei se você prestou atenção, na Paulista, você tinha cada
totem, né, com cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a ABONG está inserida nesse contexto. Mas, né? A ABONG tem, enfim, várias linhas de trabalho, né? Tem as questões também para falar sobre a questão dos radicalismos antirraciais, aquelas coisas todas. Vocês falam de vários temas, né? Não só da parte ambiental, mas... A gente fala dos temas que as nossas associadas falam, não é? A gente também, é lógico que é uma relação de mão dupla, né? A própria ABONG tem posicionamentos com relação a esses temas e se expressa publicamente e politicamente quando é chamada a dizer das coisas. Por exemplo, o novo marco regulatório, a ABONG teve um papel fundamental na elaboração, inclusive, do próprio texto, né? A gente participou decisivamente fazendo advocacy no Senado, na Assembleia Legislativa, para levar as pautas das associadas, né? Então, a gente está nesse campo progressista, a gente traz toda essa discussão e a gente se coloca como um pouco um porta-voz, né, dessas organizações que são nossas associadas. Todo tema que visa bem-estar, qualidade de vida, uma vida mais equilibrada e feliz para a sociedade, a ABONG está dentro. Está dentro. Inclusive das discussões econômicas que você tem a ver com isso, né? Quer dizer, tem uma radicalidade aí na ABONG, a radicalidade no sentido bom, né? Porque ruim é ser sectário. Ser radical é bom, ser radical é ir à raiz dos problemas. Eu me identifico como uma pessoa radical. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu quero entender qual é a raiz daquela questão. Então, tem uma radicalidade na ABONG aí com relação a esses temas, inclusive com uma discussão sobre que modelo econômico, né? Qual a relação entre capital e trabalho que está colocada, que pode produzir um mundo melhor. Pode trazer relações... Uma sociedade equilibrada. E mais justa, mais com direitos humanos, mais com equidade. Possibilidades para todos e assim por diante. Exatamente. Hoje você diria que a ABONG representa quantas OSCs ou ONGs? Agora eu vou ser obrigada a falar isso, porque as pessoas não estão ainda muito acostumadas com o termo OSC, né? Tem uma variação grande de números de organizações. Você tem a ABONG nacional, né? Da ABONG estadual, eu sou diretor da ABONG estadual. A gente tem mais de 40 organizações associadas no estado de São Paulo. Mas você tem em várias outras regiões do país, ABONGs regionais que têm um grande número de organizações associadas também. E é interessante a gente esclarecer que desde as pequenas como as grandes, né? Exatamente. Como é que funciona isso? Quer dizer, todo mundo pode se associar à ABONG? Quer dizer, todas as organizações que tenham no seu escopo temas que têm a ver com a ABONG podem entrar? Podem se associar, sim. Deixar claro que existe uma contribuição anual para ser associado à ABONG. Que tem a ver com o faturamento de cada um. Que tem a ver com o seu próprio faturamento. Mas eu penso que, você não me perguntou, mas assim, várias vezes me pergunta, qual o interesse de uma organização pequena, média ou grande de estar associada com a ABONG? Mas eu ia perguntar. Eu acho que a organização pequena, média ou grande, ela tem que se associar a partir das suas convicções éticas e políticas, né? Se ela entende que estar junto com outras organizações que pensam o mundo e as relações no mesmo campo... Né? A união faz a força? Um pouco isso, né? As organizações se juntam para serem mais fortes, né? Para terem uma incidência na vida pública com mais qualidade, né? Às vezes a organização pequenininha está lá na comunidade, está no bairro, está lá no interior, do estado do Nordeste ou mesmo no Sul, com uma força e uma voz pequena, né? Quando ela está associada a uma organização de nível nacional, ela vai numa Câmara dos Vereadores da sua cidade, numa Assembleia Legislativa, ela fala, nós estamos associados à ABONG, quer dizer, nós temos uma voz um pouco maior. Não existe uma vantagem econômica de estar associado à ABONG, né? A não ser, às vezes, você tem captações de recursos, que às vezes algumas organizações parceiras acabam executando isso. Mas a grande vantagem mesmo é estar junto em nome de uma causa. Mas a ABONG, nesse ponto, acho que tem um papel fundamental no que diz respeito a dar estrutura para todas essas OSCs que estão juntas, né? Que muitas vezes
são pequenas, talvez não conheçam, não tenham a expertise de por onde seguir, de que forma seguir para ter o seu objetivo alcançado de forma mais rápida. A Bong dá essa sustentação, não dá? Você pega uma organização pequena, por exemplo, que pega um projeto no seu município e essa organização é frágil do ponto de vista da prestação de conta, é frágil do ponto de vista jurídico, né? Então, a Bong dá um pouco essa assessoria para as organizações, para que elas desenvolvam essa parceria com o Estado com mais qualidade, como se presta conta direito, porque às vezes, se a gente estava falando da questão da corrupção, às vezes você não prestar conta direito é porque você não tem essa capacidade, não é porque você tem má vontade ou porque você está querendo esconder o recurso, é porque simplesmente você não tem a sustentabilidade técnica, política e financeira que é necessário para todas as organizações, pequenas, médias e grandes. Todas elas têm que ter uma sustentabilidade técnica, um quadro bem capacitado, que entende do assunto que é o tema da organização. Uma sustentabilidade financeira, mesmo que seja num microporte, num pequeno porte ali, você precisa ter uma sustentabilidade financeira, como que você gere o recurso da sua organização. E você tem que ter uma sustentabilidade política, ou seja, essa organização tem que se relacionar com outras forças do território, com os conselhos de direito, com o poder legislativo local, né? Com o Estado, ou seja, você precisa de uma sustentabilidade política também. É complexo, não é uma coisa muito simples, é complexo. E precisa haver uma preparação para poder, enfim, fazer com que aquele objetivo cresça, né? Porque não adianta nada você ter uma organização como essa que não sai ali daquele minúsculo papel, não ganhe asas, vamos colocar assim, né? Então, é bastante importante ter esse suporte da Bong. E a Bong tem também articulações internacionais, né? Isso é bem interessante, né? O que isso ajuda? A gente tem uma relação antiga com organizações internacionais do ponto de vista da convergência dos seus interesses, né? Então, sim, tinha uma discussão grande na Bong que a gente fazia, de que se a Bong receberia recurso e executaria projetos, ou se ela seria facilitadora para captar recursos para as organizações que são associadas. Essa é uma discussão meio que sem fim, né? Hoje a gente executa alguns projetos e outros tantos a gente facilita. Mas mesmo os que a gente executa por meio das nossas associadas. Né? Então, sempre houve uma relação internacional. Nos últimos 10 anos, os recursos internacionais minguaram, porque a gente vivia um momento de crescimento político. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia a governo nenhum. A gente vivia um momento de crescimento político e as organizações internacionais diziam assim: para que colocar dinheiro no Brasil se a África está... Os caras estão morando em casinha de papelão, o Brasil cresce, o Brasil tem uma visibilidade no cenário internacional. O dinheiro das organizações internacionais que colocavam recurso aqui para os projetos no Nordeste, no Sul, no Norte, foram minguando, né? Mas as relações da Bong continuaram. Agora, do meu ponto de vista, a gente vive um momento de refluxo disso, ou seja, a gente tem uma retomada... da perspectiva dessas organizações internacionais, que o cenário no Brasil está mais difícil do que estava há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, hoje você tem, de novo, uma aproximação com essas organizações internacionais que investem com relação à pobreza, à alta miserabilidade, né? E mesmo também em questões de direitos humanos, defesa dos direitos humanos, né? E é relativamente simples se filiar à Bong, ou seja, se associar? É simples se associar à Bong. Você precisa geralmente de uma indicação de uma outra associada, o que é muito simples, né? Um termo que a organização indica aquela outra organização. Você precisa de alguns documentos, né? Apresentar os documentos. A legalidade jurídica da organização tem que estar preservada, tem que estar intacta, né? Enfim, é basicamente isso. São alguns documentos e aí você começa a participar das assembleias, você começa a incidir, a propor temas, enfim, aí começa...
Qual seria o site para acesso, para as pessoas até... www.abong.org.br. Simples assim. Simples assim. Então, www.abong.org.br. Tá certo. Bom, nosso papo vai terminar por aqui. Teria muito mais coisa para falar, né? Nossa, muito Mas em mais. outra oportunidade você volta. Sociedade Civil está terminando. Eu agradeço demais a presença do diretor da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, o Alexandre Isaac, que esteve aqui com a gente. E lembro que você pode rever o programa na nossa página da TV Câmara, câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP. Até a semana que vem.